Moab, eu queria aproveitar a oportunidade, você está começando aqui agora seu ministério, e queria aproveitar essa oportunidade, e já peço perdão e desculpas, até porque eu também sou muito ruim de tema, mas eu queria aproveitar a oportunidade e falar sobre o seguinte tema, irmãos, para vocês: como uma igreja surge e como uma igreja cresce. Vocês têm interesse nesse tema? Sim ou não? Como uma igreja surge e uma igreja cresce. Interessa a vocês? E se não interessar... Interessante notar, esse texto que eu li para vocês agora, um texto um tanto quanto longo. A palavra de Deus nos mostra, 12 anos após esse evento, a Bíblia diz que Paulo está novamente preso. Depois de 12 anos, se passam 12 anos, e novamente o apóstolo Paulo se encontra de novo agora, novamente preso. Eu fico a me imaginar, se o apóstolo Paulo fosse escolhido em alguma igreja para a sucessão pastoral, eu imagino que teria muita dificuldade em alguma igreja convidar Paulo. Eu acredito que muitas igrejas, principalmente nos dias atuais, quando ouvissem falar do currículo de Paulo, quando ouvissem falar das prisões de Paulo, dos sofrimentos experimentados por aquele homem, provavelmente algumas pessoas teriam assim alguma dificuldade em convidá-lo, teria provavelmente alguma dificuldade em ter Paulo ali na sucessão pastoral de alguma das nossas igrejas. Possivelmente ele seria rejeitado. A Bíblia nos mostra que Paulo experimentou várias prisões. Já imaginou isso? Manda o currículo pastoral, chega lá, 5 vezes o cara teve preso. Cara, pelo amor de Deus, esse presidiário aqui, ministrando essa igreja. A Bíblia diz que Paulo experimentou várias prisões, mas agora está preso de novo. Além de ter experimentado muitas prisões, nesse presente momento, novamente o apóstolo Paulo se encontra preso. Ele escreve uma das cartas da prisão, irmãos. Interessante que ele escreve essa carta da prisão. Lembra o nome da carta? Que geralmente os teólogos gostam de atribuir essa carta da prisão que ele escreve? Chamada Carta da Alegria. A irmã de Clay é psicóloga, trabalha com a mente humana, né, de Clay, com as emoções. Agora vocês imaginem uma pessoa que se encontra presa, uma pessoa que se encontra encarcerada, e aquela pessoa, ao escrever a sua carta é intitulada a Carta da Alegria. Como é que alguém pode externar, pode manifestar alegria, estando ela presa, irmãos? Estando ela de uma certa forma encarcerada, tolhida das suas atividades. Mas a carta que Paulo escreve é tida como carta da alegria. Carta da alegria. Interessante notar isso. E isso surge justamente ali em Filipos, a igreja de Filipos. Menos de 15 dias desses eventos, uma igreja... Segundo copo, pode deixar, irmão, daqui a pouco a gente toma tudo. Terceiro vem um suco, né? Terceiro? Carta da Alegria. 15 dias depois desses eventos aí, surge uma igreja forte nessa cidade. Ele escreve uma carta, a qual os estudiosos chamam de Carta da Alegria. Um dos livros mais belos da Bíblia. Não há registro de queixas. Isso chama atenção para a minha vida, porque a nossa natureza humana, nós somos pessoas que naturalmente nos queixamos, e às vezes nós nos queixamos por qualquer motivo. E quando você começa a ler a carta que Paulo escreve aos cristãos de Filipos, mesmo Paulo se encontrando preso, você não vê nenhuma manifestação de Paulo acerca de queixa. Ele não chega e diz: olha, me tirem daqui, eu estou vivendo um momento tenso, eu estou experimentando uma ansiedade muito grande. Sob hipótese alguma, pelo contrário, a Bíblia mostra Paulo manifestando alegria. Não que ele fosse um cara masoquista, pelo contrário. Mas a alegria na vida de Paulo se dá por um motivo muito simples, irmãos. Porque a presença de Deus na vida da gente é que traz de fato essa alegria para a honra e para a glória de Jesus Cristo. A presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na vida da sua igreja, é quem de fato manifesta esse tipo genuíno de alegria. Essa é alegria.
E eu quero falar justamente sobre isso. Ele não manifesta frustrações, ele não manifesta aqui nenhum outro tipo de sentimento negativo, mas ele fala de exultação pela igreja do Senhor, pelaquilo que a igreja fazia. E o interessante é que nessa mesma carta ele chega ao ponto de dizer que a igreja de Filipos é quase perfeita. O único problema que tem são duas mulheres que estavam brigadas. E Paulo escreve dizendo que roga a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Era o único problema, pelo menos aparente, naquela igreja. Vocês já imaginaram isso? O único problema que, pelo menos aparentemente, aquela igreja enfrentava era a dificuldade entre aquelas duas irmãs. Mas Paulo pede que os irmãos orem por elas, para que aquela dificuldade seja dissipada. Olha que coisa maravilhosa! É uma igreja dos sonhos, irmãos, aparentemente perfeita, né? Onde as pessoas se amam de verdade, onde aqueles abraços são de fato construtivos, onde as pessoas têm o prazer de estarem ao lado uma da outra para a glória de Deus Pai. É uma igreja, pelo menos aparentemente perfeita, né? Tirando isso, a igreja estava bem. Aqui se encontra o nascimento de uma igreja aparentemente perfeita. Esse é o berço. E esse berço aqui tem dois lados. Um dos lados é um rio e o outro lado é uma cadeia. Pois a igreja começa na beira de um rio. Os irmãos puderam perceber que no versículo de número 15, eu vou reler para vocês no capítulo 16, olha o que é que diz aqui. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Aquelas irmãs estavam na beira de um rio, e elas ouviram da palavra e se converteram ao Evangelho. A outra conversão acontece agora na cadeia. A igreja começa na beira de um rio, e a igreja agora se solidifica na cadeia. Olha que negócio interessante, dois lugares opostos. Um é a beira do rio, onde as mulheres estão ali lavando roupa, conversando, dialogando. O apóstolo Paulo, segundo as Escrituras, chega ali e fala do Evangelho, e aquelas mulheres abraçam a fé. O outro episódio acontece na prisão, quando Paulo está preso. Eu acho isso fantástico, Daniel. Por quê? Porque a missão de pregar o Evangelho não escolhe lugares. Todo lugar é lugar. Todo lugar nós devemos ir, porque em todos os lugares existem pessoas carentes da graça de Deus. Da graça de Deus. Então vamos pensar neste fenômeno maravilhoso, que é a igreja, e como ela brota, e como ela cresce, como surge uma igreja, e como ela cresce. Existem maneiras diferentes de surgimentos, mas nós vamos nos ater aqui a formas humanas, porém, acima de tudo, a formas divinas. E Deus age, irmãos, no surgimento de uma igreja e no processo espiritual, para que ela seja firme. Você pode pregar o Evangelho, você pode plantar uma igreja, mas uma coisa que de fato fortalece a igreja, algo que de fato confirma a igreja, é justamente a manifestação divina para a glória de Jesus Cristo. É a presença de Deus na vida da igreja. É a presença de Deus na vida da igreja que faz esse diferencial para a honra e para a glória de Jesus Cristo. É a presença de Deus, meus irmãos. Eu acho interessante, eu estava lembrando da minha avó, minha saudosa avó. Minha avó, ela foi a primeira pessoa que se converteu no Evangelho na nossa família. Nunca aprendeu a ler, nunca aprendeu a escrever, mas uma coisa que eu nunca me esqueci acerca da minha avó, que a minha avó tinha os joelhos marcados de agachar-se para orar, para interceder, irmãos. Ela orava, e ela orava pela família, e muitos dos seus filhos, e hoje netos como eu, se converteram ao Evangelho. E quando eu olho lá para trás, eu vejo uma pessoa que intercedia pela gente, para a glória de Deus Pai. A gente precisa falar do Evangelho, todavia, esse mesmo Evangelho, ele precisa surgir e ser confirmado através desse processo espiritual que confirma e que reafirma a igreja. Hoje temos muitos irmãos, hoje temos muito que firmar a igreja por meio de, aliás, tem muita gente hoje querendo firmar a igreja por meio de programas, hoje tem muita gente querendo firmar a igreja por meio de atividades, e isso torna a igreja um tipo de sociedade anônima,
mas aqui há princípios, como ela surge e como ela cresce. Eu quero aqui elencar alguns princípios, porque tem muita gente hoje usando programas. Eu estava dizendo lá no treinamento de pequenos grupos para os irmãos, que a gente faz de 6h30 a 7h30, eu falei, olha, hoje é muito fácil você encher uma igreja, Moab. Você chama um bom grupo musical, um tecladista como esse aqui, 100%, nota 10. Você traz um bom grupo musical, algumas pessoas que cantam bem, uma pessoa que fala bem, isso enche, tranquilo. São programas, são atividades. Mas o que é que faz de fato a igreja crescer? O que é que de fato mantém uma igreja firme para a honra e para a glória de Jesus Cristo? Então tem que ter essa ação do homem, mas tem que ter acima de tudo, irmãos, a ação do Espírito Santo de Deus para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Precisa ter essa ação divina. A gente precisa mais do que nunca orar, meus irmãos. A igreja necessita hoje, Moab, mais do que nunca de orar. Nós precisamos hoje mais do que nunca, meus irmãos, de jejuarmos para a honra e para a glória de Deus Pai. Nós precisamos hoje mais do que nunca intercedermos para a honra e para a glória de Deus Pai. Os irmãos não se iludam, a única reserva moral que tem hoje no mundo chama-se a família cristã e a igreja de Jesus Cristo. Enquanto as pessoas põem sua confiança em políticos, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Tem que estar no Senhor da igreja. Hoje, nós temos que pensar nisso. Primeiro, uma igreja cresce por meio de conversões, pois não podemos confundir crescimento com inchaço. Amém? Primeiro, uma igreja cresce por meio de conversões, novo nascimento. A pessoa que aceita o Evangelho, ela precisa experimentar o novo nascimento. A igreja não cresce por adesão, a igreja tem que crescer por conversão. Não é simplesmente aderir a um grupo religioso, não é simplesmente fazer parte de um novo movimento gospel que surgiu. A igreja e as pessoas precisam experimentar o novo nascimento na sua vida. Tem que nascer de novo, tem que passar por esse processo. Tem que ser uma nova criatura, tem que ter convicção de vida eterna, tem que ter certeza de salvação. Isso chama-se conversão, irmãos. Isso chama-se conversão. Então a igreja, primeiro ponto, conversões. Não podemos confundir crescimento com inchaço, pois tem delas que incham, e isto por possuírem um programa de ação específico ou por atingir determinada camada da sociedade, mas o que leva uma igreja a crescer não são adesões, pois isso é só mobilidade. Adesão, o que é adesão? Eu vou hoje para a igreja Betel, eu gosto muito dos irmãos da Betel. A pessoa veio por adesão, da mesma forma que vem, vai também, né? Mas quando as pessoas vêm por conversão, as pessoas, além de se converter, elas se comprometem com o reino de Deus, para que esse reino cresça para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Da mesma forma que vem, vai. Nesse caso, o reino permanece estático. A igreja de Cristo cresce no corpo por meio de conversões. O que faz fundamentalmente a igreja crescer é a pregação do Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Isso está muito firme hoje na minha cabeça, Moab. O que realmente faz a igreja crescer, irmãos, é a pregação do Evangelho. Não tem outra coisa que faça a igreja crescer. Não é um programa mais bonito, não é um programa mais sofisticado, não é algo mais atraente. Mas o que verdadeiramente faz a igreja crescer é a pregação do Evangelho. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1:16, ele diz que o Evangelho é o quê? É poder de Deus. É poder de Deus para todo aquele que crê. Se você quer que alguém se converta ao Evangelho, partilhe da fé com ela, fale do Evangelho com ela, porque o Evangelho é poder de Deus. A gente pode ter programas, a gente pode ter atividades paralelas, mas a única coisa que vai fazer a igreja de Cristo crescer é o Evangelho de Jesus Cristo. É o poder do Evangelho. E o Evangelho é único, irmãos. Paulo e Silas vão à beira de um rio, encontram Lídia e um grupo de mulheres e pregam a palavra, e Lídia se converte. Paulo e Silas estão na prisão, cantam e pregam, os presos ouvem, o carcereiro recebe
instrução e se converte. Olha que coisa, eles pregam na beira do rio e as mulheres se convertem. Eles pregam dentro da prisão, sem programa, sem coreografia, sem um estilo de música gospel eloquente. Mas ele tem palavra de Deus. E a Bíblia diz que o carcereiro se converte. E não só o carcereiro se converte, toda a família do carcereiro se converte. Porque tem palavra. E quando tem palavra, tem conversão. Quando tem palavra, tem mudança de vida. As pessoas estão precisando urgentemente de palavra de Deus. As pessoas estão precisando urgentemente de ouvir o Evangelho de Cristo. O que as pessoas estão carecendo hoje é de palavra de Deus para a glória de Jesus Cristo. Onde eu estava dando aula no seminário, eu perguntei para os irmãos: quem aqui gosta de pizza? Quase todo mundo levantou a mão. Eu pergunto: quem come pizza todo dia? Não, pastor, pelo amor de Deus. Mas agora quem come feijão e arroz todo dia? Quem come feijão e arroz todo dia aqui? É o que tem sustância, né? Meus irmãos, o Evangelho é feijão com arroz. É coisa simples, mas é coisa que alimenta a gente, que fortalece a gente, que edifica a gente para a glória de Deus Pai. Então eles vão na beira do rio e pregam e as mulheres se convertem. A lição que eu tiro aqui é que o mais importante para a igreja é a pregação do Evangelho. E isto em princípio, é um princípio imutável, que a igreja jamais deve abrir mão, Moabe. A igreja de Jesus Cristo jamais deve abrir mão desse princípio. Que o púlpito nunca ceda, a festa, que o púlpito nunca perca para as confraternizações, que a adoração seja fruto de uma comunhão sincera e de um conteúdo bíblico que não se torne segundo plano, ou seja, que a pregação do Evangelho seja sempre prioridade na igreja de Jesus Cristo, que o púlpito nunca venha ceder espaço para outras atividades, mas que o púlpito e que a palavra seja sempre prioridade para lá e para a glória de Deus Pai, porque é isso, irmãos, que vai edificar a vida da gente. É isso que vai fazer com que a gente de fato cresça para a glória de Deus Pai. É a palavra. Eu quero repetir aqui, Daniel estava comigo lá em Caraúbas, mas me chamou a atenção, teve uma missionária que participou do Radical África, né? Eu preguei até domingo lá na Igreja Águia, porque eu partilhei essa experiência, que me chamou muita atenção. Me comoveu e ao mesmo tempo fiquei com vergonha. Ela contando, ela foi para a África, passou 2 anos lá na África, fazendo missões, no Radical, e interessante, quando ela retornou, e ela disse que o coração dela está na África, ela disse que vai voltar. É uma jovem, ela não tem nem 30 anos. E a irmã disse: você vai voltar para a África, minha filha? Vai perder seu tempo? Ela disse: como é que é perder meu tempo? Olha a visão. Na nossa visão capitalista, mundana, ganhar tempo é o quê? A gente estudar, né? Formar os filhos, trabalhar. Mas ela disse que ia voltar para a África. Mas ela disse que chamou a atenção dela, irmãos, que ela disse que estava na rua e viu uns menininhos que são chamados talibês, uns bichinhos com a cabecinha raspada, pedindo dinheiro, né, com as moedinhas e cantando. E ela percebeu que os meninos traziam na cabeça marcas de ponta de cigarro. E ela perguntou: o que é isso? Aí a moça disse: não, esses meninos do interior, como os pais são muito pobres e trazem eles para a capital, para Dakar, e aqui eles são educados pelos mestres. E os mestres de 6 a 12 anos de idade, esses meninos têm que decorar o Alcorão. É a Bíblia dos islâmicos. Tem que decorar o Alcorão. E quando eles estão aprendendo, e quando eles erram, como punição, eles têm a cabeça queimada com ponta de cigarro. Você já imaginou isso, irmãos? Sua filhinha aí, seu filhinho aí, com a cabecinha ponta de cigarro. Mas o que me deixou triste foi porque muitos de nós não temos, como se diz, intimidade com a palavra de Deus, intimidade com as Escrituras. Como eu sei que muitos dos irmãos aqui têm muitas Bíblias. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos aqui têm muitas Bíblias. Não é verdade? Tem irmãos aqui que têm inúmeras Bíblias. Inúmeras Bíblias. Mas às vezes a gente não lê as Escrituras. Eu estava lendo, acho que foi na China antiga, não, na Rússia, uma mulher
Quando os missionários chegaram lá e começaram a doar a Bíblia, aquela mulher pegou a Bíblia e abraçou a Bíblia e beijou a Bíblia e chorou, porque disse, há não sei quantos anos aqui, tiraram todas as nossas Bíblias. E diz que na China comunista, diz que na igreja batista, o templo batista, uma única Bíblia naquele templo, para todas as igrejas daquela cidade, para que os irmãos fossem ler. Aí filas e mais filas, aí disse que tinha um irmão lendo o Salmo 22, aí entrou no Salmo 23, aí o que estava atrás, ei, saia, se você quer ter acesso ao Salmo 23, volte para a fila, que daqui a 2 anos você vai poder ler o Salmo 23. Quem leu a Bíblia hoje? Levante a mão. Desculpa eu ter pedido para levantar a mão, para não envergonhar quem não levantou. Amados irmãos, a gente tem que se voltar mais para as Escrituras. Então Paulo e Silas estão presos, mas a Bíblia diz que eles pregam, os presos ouvem, o carcereiro recebe instruções e se converte. A lição, como eu volto a repetir, é a palavra. A gente não pode ceder jamais para a palavra. O que faz a igreja crescer e se firmar é a palavra de Deus, amém? Moab sabe disso, de qual é salteado, né, Moab? O que faz a igreja de Jesus Cristo crescer e se firmar é a palavra de Deus, é as Escrituras sagradas, é a palavra de Deus. Não são festas humanas, é a palavra que leva a igreja a se firmar. Escute, procure se manter firme na palavra de Deus e não simplesmente procurar atividades para se manter ocupado. O texto lido nos apresenta 2 tipos de conversões. Primeiro, a primeira conversão é tranquila. É aquele tipo de conversão. Quem aqui é filho de crente e nasceu na igreja? Levante a mão aqui. Teve esse privilégio. Uma bênção, né? Filho do pastor Salvador, nasceu na igreja. Aí, geralmente, aqueles que nascem na igreja, às vezes nem lembram a data que se converteu. Mas tem aquele indivíduo que veio do mundão, um indivíduo que usou drogas, um indivíduo que teve uma vida um tanto quanto conturbada. Isso me faz lembrar das mulheres que Paulo e Silas pregam para ela na beira do rio, uma conversão tranquila. Mas depois eu me lembro ali do carcereiro. A Bíblia diz que o carcereiro, quando a terra treme, as portas do presídio se abrem, o que é que o carcereiro vai fazer, irmãos? Segundo a Bíblia, é se matar. Ele diz, fugiu todo mundo, Moab, eu vou me matar, porque se eu não me mato, o Império Romano vai me condenar à morte, eu sou responsável pelos presos, é preferível que eu me suicide, pelo menos eu sofro menos, do que além de morrer na mão dos romanos, eu vou sofrer uma barbaridade, eles vão me chamar de incompetentes. Aí Paulo diz, não, espera aí, conversão dramática do carcereiro, ele tinha responsabilidade para com os prisioneiros, pensou que os mesmos tinham fugido. São situações diferentes, mas ambos são válidas. Eu quero dizer para você que nasceu na igreja, eu quero dizer para você que não nasceu na igreja, que veio do mundo, essas conversões são válidas porque glorificam ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Porque tem pessoas que dizem, o fulano de tal, temos que ouvir o testemunho de fulano de tal. E as pessoas começam a criar uma situação, começam a dramatizar em cima da conversão da pessoa. Irmãos, não faça comparação com conversões. Todas as conversões são para a glória de Deus Pai. Não é porque o indivíduo veio do mundo, era traficante e se converteu, que agora ele se torna uma celebridade gospel. E a gente tem feito muito disso. Vamos ouvir o testemunho de fulano de tal. Não compare. Tem pessoas que comparam pastores, né? Pastor fulano de tal é mais explosivo, pastor fulano de tal é mais tranquilo. Irmãos, cada um de nós, me escute, cada um de nós temos um estilo peculiar, que foi dado, concedido por Deus, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Cada um de nós somos ímpar. Eu sou eu, você é você, mas todos nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Amém? Cada um de nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Só tem um pastor Marcos, misericórdia, já é demais, né? Rapaz, eu queria que fulano de tal fosse igual fulano de tal. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Existe isso? Não existe isso.
palavra de Deus nos mostra isso claramente. É a mesma coisa a conversão. Existem pessoas que aceitaram o Evangelho no momento dramático da vida, até pensando e tentando o suicídio, e gente que se converteu de maneira calma, tranquila. Tem pessoas que vieram do espiritismo, da macumba, das drogas, e tiveram a vida transformada pelo Senhor. Outros são filhos de crentes, nasceram na igreja, isso aqui entre aspas, não sabe nem o dia da conversão, mas todos são convertidos. Não importa a forma. O que importa aqui é a fórmula, e a fórmula é a pessoa de Jesus Cristo. É isso que importa. Não importa se você veio das drogas, não importa se você veio do espiritismo. O que importa é que você se converteu ao Evangelho para a glória de Deus Pai. É isso que faz a diferença. Não é a forma. Porque se eu for observar a forma, você lembra de como foi a de Paulo? Paulo vinha no cavalo, fica cego, cai do cavalo. Há todo um cenário na conversão do apóstolo Paulo. Mas a conversão de Paulo não é melhor do que a minha, nem do que a sua. Porque tanto ele, quanto eu, quanto vocês, tivemos uma experiência com Jesus Cristo. E é isso que faz a diferença, irmãos. O que é que leva uma igreja a crescer? Crentes convertidos. Porque crentes convertidos, eles não são voluntários na igreja. Crentes convertidos, eles são servos para a glória de Deus Pai. E segundo Daniel, com a orelha furada, né? Servos convertidos, é isso, irmão. Estou atrás de voluntário. Irmão, voluntário vai se quiser, é voluntário. Servo não. Servo se submete ao senhorio do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Servo diz, eis-me aqui, Senhor. E serve com alegria, irmão. E serve com prazer. E serve com entusiasmo. E serve com vontade, e serve motivado, e serve com o coração cheio de alegria, por entender que está fazendo para Deus, e não para homens, mas para o Senhor. Não é verdade? Isso me chama muita atenção, irmãos. Chama muita atenção. Mas todos são convertidos. Então, não faça comparações com a sua, não avalie sua igreja, não avalie seu pastor. Cada um tem o seu jeito que é peculiar para a glória de Deus. Outros são mais recatados, né? Sim, estou olhando o relógio ali. Cada um com o seu jeito de ser, a sua experiência com Deus é tão válida quanto a de outros irmãos, apesar das variações, muitas vezes emocionais. Lembre-se, você faz parte do corpo. E Deus conhece o seu coração. E Ele sabe se o seu coração é dócil e rendido a Cristo. É assim que cresce uma igreja, com conversões. Segundo, daqui a pouco eu termino. De que maneira a igreja cresce? Essa é a beleza do Evangelho. Pois para Ele não há limites. Ele floresce aonde é pregado. Você vê que a igreja cresce na beira do rio. E a igreja tem conversões na prisão. Aonde o Evangelho é pregado, o Evangelho pode brotar, pode frutificar. Segunda afirmação, uma igreja surge e cresce num ambiente de confiança. Amém? Irmão, se tem um ambiente hoje que as pessoas estão desconfiadas demais, é ambiente de igreja, viu? Rapaz, não gosto de falar aquele negócio para aquele irmão, que aquele irmão, ele é meio linguarudo. Se eu falo para ele, daqui a pouco toda a comunidade sabe. A igreja cresce. E a igreja surge quando há confiança. Deixa eu repetir o versículo 15. Olha que coisa interessante, me chama nesse versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Talvez ela fosse uma mulher viúva, irmãos, aquela mulher, pois não há menção do nome do seu esposo, e ela fala minha casa, não se menciona nome de homem. Uma mulher chamando homens para ficar na sua casa. Já imaginou isso? Paulo era solteiro, não era casado. Paulo estava com Silas, que também não era casado. Ambos estavam juntos. E uma mulher que possivelmente era viúva, os chama para se hospedar na casa dela.
Isso chama-se confiança. Isso chama-se fidelidade. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Os irmãos vão de convir. Não pega muito bem, não. Pega bem. A mulher mora sozinha. 2 missionários passam, ela os convida. A ordem de pastores é ficar de olho nesse camarada. Vamos ficar de olho em Paulo. Que história é essa? Isso chama-se confiança. Isso chama-se confiança. Eu acho interessante que no versículo 15, ela diz assim: olha, se eu sou digna. Olha que coisa fantástica. Se eu sou digna de recebê-los na minha casa. Ou seja, aquela mulher se alegra em poder hospedar aquele que lhe trouxe a mensagem do Evangelho. A mentalidade dela é a seguinte: esses homens me tiraram das trevas para a luz. O mínimo que eu posso fazer é recebê-los na minha casa. Isso é o mínimo que eu posso fazer. A Bíblia diz que ela faz aquilo com alegria. A alegria no coração daquela mulher. Ela é nova convertida, irmãos. Ela faz aquilo possivelmente, provavelmente, a gente percebe claramente que não há malícia no coração dela. O questionamento se ela é viúva ou não, porque ela diz minha casa. Você sabe que na cultura judia, né, a mulher era praticamente um ser à parte. Era o homem detentor de toda a autonomia e a autoridade. E ela diz, venha para minha casa. Talvez fosse viúva, não sei. Mas ela chama Paulo para lá. A igreja surge, cresce na base da confiança. Quando os crentes confiam um no outro, sem se policiarem, e quando os irmãos se levam a sério, um relacionamento cordial e confiante, confiança no relacionamento horizontal e vertical, irmãos. Olha o que diz o verso 25, do capítulo de número 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas adoram. Lucas, de forma poética, fala da meia-noite, escuridão densa. Aqueles homens estavam no interior da cela, num verdadeiro buraco. Era de reclamar, mas a Bíblia diz que eles fazem o quê? Eles louvam. Eles estão numa cela. Aquela escuridão não é tipo essa escuridão daqui não, que a gente vê os vultos, mas eles estão dentro de um buraco. Então percebe-se que a escuridão se torna mais densa. Mas não obstante a toda aquela densidade, a Bíblia diz que eles louvam a Deus, que eles cantam a Deus. E a Bíblia diz que os presos que estão ali não reclamam, diz que eles ouvem. Rapaz, é um negócio diferente. Esses caras estão... Se eles estão cantando, tem algo diferente aí. Tem algo diferenciado aí. Eles cantavam louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que os outros ouviam, os outros presos ouviam. E o mundo também ouviu. Vejam, meus irmãos, o mundo ouve o louvor da igreja. Não é pela altura do som, mas é pela sinceridade do culto que a gente presta a Deus. Amém? Não é pelo volume, não é só pelos decibéis, mas é pela sinceridade que há no meu coração. Tanto é que a palavra de Deus diz o quê? Que Deus ama quem dá com... É tudo que eu dou a Deus com alegria, a Bíblia diz que Deus ama. Deus não ama quem dá, mas Ele ama quem dá com alegria. Quem tem entusiasmo em dar, em servir. O louvor tem que ser da alma, tem que ser do coração, tem que ser sincero. A convicção não é sinônimo de barulho, mas de autenticidade. Eles eram coerentes com aquilo que eles pregavam. Uns ouvem no rio e outros na cadeia. A igreja tem que pregar o Evangelho e lembrar que não são técnicas que levam a igreja a crescer, e sim o Evangelho. Pastor, eu quero saber qual é a técnica que o senhor faz a sua igreja crescer. Meus amados irmãos, o que faz a igreja de Jesus crescer é o Evangelho. O que faz a igreja de Jesus Cristo crescer é a pregação do Evangelho. O que leva pessoas a serem transformadas é exclusivamente o Evangelho. O resto é arremedo, mas é só o Evangelho de Jesus Cristo que faz com que a igreja dele cresça. A igreja é um fenômeno teológico. Jesus disse que uma casa que se divide não sobrevive. Uma igreja surge e cresce com conversões tranquilas, conversões traumáticas e com confiança dos irmãos. E acima de tudo, dependendo exclusivamente do Senhor. Dependendo de Deus.
Na crise ele adora ao Senhor. E pessoas veem e são impactadas. Terceiro e último, uma igreja surge e cresce com a junção dos dois elementos, o natural e o sobrenatural, pois Deus é também Senhor de ambos. Então, como essa igreja surgiu, pastor? O que é que diz o verso 13? Eu vou ler para vocês o versículo de número 13 do capítulo 16. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. O que é que diz o verso 18 do mesmo capítulo? Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora, aquele Espírito saiu. Vejam que no primeiro, uma conversa simples, natural, depois uma conversa agora sobrenatural. O que diz o verso 26? De repente sobreveio o tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O que diz o verso 37 também? Deixa eu ler para os irmãos. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Direitos de cidadão romanos. Alguns transformam a igreja em uma agência secular, diálogo com o mundo que não tem levado a nada, pois a missão nossa como igreja, muitas vezes não é dialogar com o mundo. A nossa missão como igreja é só proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Só proclamar o Evangelho ao mundo. Temos que proclamar o arrependimento. Alguns transformam a igreja em um circo também, mas temos que tomar cuidado com os místicos para não perdermos a razão, pois a razão só o homem tem. É isto, irmãos, que nos torna diferentes dos demais animais. Por isso que o apóstolo Paulo, ele reivindica para si a sua cidadania. Quando ele vai ser solto, ele diz: nada disso, que eles venham aqui e me peçam desculpas, porque eu sou cidadão romano. E a Bíblia diz que aqueles homens ficam atemorizados. Mas vejam que coisa fantástica. Vemos nisso aí, sabe o quê? A ação natural e a ação sobrenatural de Deus. Mas que a gente nunca perca de vista um detalhe, que Deus opera em ambas as esferas. Deus age naturalmente e Deus age sobrenaturalmente para a glória de Jesus Cristo. No livro de Filipenses, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 1, versículos de 3 a 5, eu vou ler para vocês esse capítulo e esses versos. Filipenses, capítulo 1, verso de 3 a 5, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A igreja que surge na beira de um rio e dentro de uma cela, ainda não era a igreja pronta. Deus a faz surgir e ele também a faz crescer. A igreja precisa de crentes, irmãos, que levem o evangelho a sério e tenha comprometimento com esse reino de Deus e viva os seus valores e os seus princípios. O conselho que eu dou é: valorize a sua conversão, amém? Não importa se foi na beira do rio ou numa prisão, valorize. Não importa se você cresceu num ambiente cristão ou veio do mundo, valorize. E eu digo mais para você: trabalhe, lute por conversões, lute para que outras pessoas conheçam Jesus Cristo, lute por isso, lute para que a igreja Betel seja um luzeiro nesse bairro para a glória de Deus Pai. Lute para que essa igreja seja um luzeiro, não só na cidade, mas no estado, no mundo, para a glória de Jesus Cristo. Amém?
Lute por mais conversões. Por mais conversões. Tá certo? Trabalhe. Pois são essas conversões que vão oxigenar a igreja. Não é só a chegada de gente rica com recursos, irmãos, mas conversões genuínas. Para a glória de Deus, irmãos. Nada é mais lindo, pastor. Nada é mais lindo de que você vê pessoas que vão se converter por meio do seu trabalho aqui, e essas mesmas pessoas você batizando-as aqui nesse batistério para a glória de Deus Pai. Olha que emoção. Pessoas que você vai ganhar para Cristo, vai discipular, e depois você vai jogar no batistério e vai batizar para a honra e para a glória de Deus. Eu digo mais para vocês. Nada é mais lindo do que isso. Gente arrependida, confessando a Cristo e depois sendo batizada. Confie nos irmãos, amém? Confie nos irmãos. Não fale mal deles. Amém? Não fale mal deles. Ore por eles. Eu não sei se foi o pastor Salvador. Acho que foi o pastor Diomédio. Contou uma história que eu achei interessante. Diz que tinha um indivíduo que ele não falava mal de ninguém. Não falava mal de ninguém. As pessoas chegavam para ele: o que é que você acha de fulano de tal? Ele sempre tinha uma virtude para dizer daquela pessoa. Aí um dia chegaram para ele e disseram: pai, hoje a gente pega ele. O que é que você acha do diabo? Aí ele parou, pensou e disse: trabalhador. Nem do diabo ele falou mal. Realmente o diabo é trabalhador, né? Tem feito de tudo aí para derrubar vidas, para destruir vidas, né? Não fale mal deles. Confie em Deus e em sua graça. A razão que Deus lhe deu e a fé que o Espírito Santo lhe plantou em seu coração, e que esta igreja, viu, Moab, aqui é o meu desejo, que esta igreja faça outras igrejas crescerem e surgirem para a glória de Deus Pai. Amém? Estou dizendo isso, irmãos, apenas para que a gente tenha ciência de uma coisa: Deus, Ele cuida de nós. Amém? Deus, Ele cuida de nós assim nos mínimos detalhes. Ele cuida de nós. Deus nos abençoe, abençoe vocês, abençoe a igreja, o pastor Moab.